Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula sobre geografia, né? A partir da página 11, tá? Nós vamos falar um pouco da ordem mundial, tá? Vamos falar um pouco aqui, como está falando aqui na tela, a antiga ordem mundial, né? Nós vamos ter várias sequências, né? De antiga ordem mundial, a bipolaridade mundial, a, a nova ordem e a multi-ordem mundial, tá? A unipolaridade começou na Inglaterra, o domínio de 1/5 do planeta, tá? Por conta da Revolução Industrial, ela foi considerada a oficina do mundo, tá? As suas grandes navegações também ajudaram. Anteriormente, Portugal e Espanha que tinha que mandava, né, que tinha o poderio no mundo, né, era considerada a ordem mundial, né, por conta das suas grandes navegações. A origem da ordem mundial bipolar, tá? A Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1818, né, deu início ao surgimento de uma grande potência, tá? Os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ela vai ser o grande representante do capitalismo, né? E na Primeira Guerra Mundial já vai estar mostrando ali o seu poderio, tanto econômico como militar também, tá? Enquanto os ricos exerciam seus poderes, né? No final da Primeira Guerra Mundial, já se pode observar que os Estados Unidos da América estavam se transformando numa grande potência, graças ao crescimento do poderio econômico e militar, como eu já tinha falado anteriormente, tá? Segunda Guerra Mundial, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, é bom frisar que Estados Unidos e União Soviética lutaram do mesmo lado, tá? Contra as forças de Hitler, né? Ou contra os alemães. Vou voltar aqui. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética vão travar agora quem é mais poderoso, né? Quem vai mandar no mundo. Tanto que vai chamar essa época agora de a ordem bipolar, tá? Então, fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o mundo se divide politicamente em torno de dois grandes vencedores, tá? Os Estados Unidos da América, de um lado representando a força do capitalismo e de outro a União Soviética, reunindo os países do bloco socialista, tá? Então, os dois lados antagônicos aqui, que estavam lutando juntos na Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos. Então o mundo vai se dividir, né? A guerra constituiu uma etapa especial da história da humanidade, no qual o sistema internacional organizou-se em torno de dois polos do poderio econômico do planeta, tá? Nós vamos ter o socialismo, né? A URSS liderou o mundo socialista, como eu falei para vocês, e o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, tá? Como a figura mostra aqui para vocês também, tá? Então o mundo vai ser bipolar, tá? Até os anos 80. Então aqui vai estar mostrando um mundo como é dividido. Em laranja aqui vai ficar a periferia do capitalismo, tá? Em amarelo, tá? As potências socialistas, tá? Vai pegar um pedacinho da União Soviética, tá? E o leste europeu, tá? E em rosa, não sei se para vocês está rosa, né? Aqui está o capitalismo, né? Liderado pelos Estados Unidos, a gente vai chamar de Europa Ocidental, desculpa, e a Europa Oriental vai ser o bloco socialista, tá bom? A Guerra Fria, tá? A Guerra Fria não é uma guerra diferente das outras, tá? A Guerra Fria vai ser uma guerra que não vai haver do lado socialista e capitalista, que é representado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, não vai haver conflito armado entre os dois lados. Vai haver muita especulação, tá? Vai haver conflitos com os seus aliados, tá? Que a gente vai estar vendo em outros slides, em explicações atuais. Então, a Guerra Fria vai ser uma luta, não vai chegar às vias de fato, tá? Entre Estados Unidos e União Soviética.
vai ser uma guerra diferente, vai ser uma guerra diplomática, onde um vai querer ser melhor do que o outro na questão tecnológica, armamentista, e a gente vai estar falando isso nos próximos slides, tá? Vamos lá. Opa, travou aqui. Vamos lá, vamos lá. Os episódios que marcaram, né, essa fase da Guerra Fria, tá? Intensiva atividade da OTAN na aliança político-militar criada em 1949. A OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Vai ser um tratado entre esses países, tá? Já é o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Formação do Pacto de Varsóvia, aí já para o outro lado socialista, vai haver uma organização militar do leste europeu e da União Soviética, tá? Em 1955. Vai haver aqui na América a Revolução Cubana, 1959. Essa revolução vai ser um alinhamento de Cuba com a União Soviética, tá? Isso é um marco importante porque nós estamos falando de um país que está do lado do maior inimigo da União Soviética, né? Que é os Estados Unidos. Então, a gente fala que no seu quintal há um desertor do sistema capitalista, que é a Cuba, tá? Vamos ter aqui um fato marcante, né, simbólico, e que é a construção do Muro de Berlim, em 1961, que vai estar dividindo aí a Alemanha em duas partes, tá? Um lado vai ser capitalista, o outro lado vai ser socialista, tá? Existem vários filmes que falam sobre isso e depois, com o tempo, eu passo para vocês algumas indicações. O Pianista é uma delas, tá? Depois eu falo outras para vocês, tá? Vamos ter a Guerra do Vietnã, famosa também, vários filmes passaram sobre a Guerra do Vietnã, tá? Como eu falei para vocês no slide anterior, a União Soviética e Estados Unidos não houve confrontos, mas os seus aliados sim, entre elas a Guerra do Vietnã, que foi de 1964 a 73, onde os Estados Unidos tentavam impedir a unificação do Vietnã, do Norte e do Sul. Os Estados Unidos foram derrotados nessa empreitada aqui. E o Vietnã se unificou sob o regime socialista, tá? Vamos falar um pouco, conhecer um pouco dos dois lados, né? O socialismo e também o capitalismo, tá? A Guerra Fria se manifestou em todos os setores da vida da cultura, representando a oposição entre dois ideais, tá? O socialismo, ele pregava a ideia de uma sociedade igualitária, tá? O Estado, ele seria o administrador, tá? O Estado era o dono, seria dono dos bancos, das fábricas, dos sistemas de crédito e das terras, e era ele, Estado, né, que vai administrar. E o seu lucro, né, o seu espólio, deveria ser distribuído às riquezas e garantir a vida decente para todos os cidadãos. Então, a ideia de Lenin, Stalin, né, e do bloco socialista era dividir aí o Estado dominar todas as atividades econômicas e aí dividir o espólio para a população através do Estado, tá? Isso é o ideal socialista. Em certa época, a palavra socialismo e comunismo tinham o seu significado. Uma sociedade em que os meios de produção fossem a propriedade pública, tá? Então, hoje existem várias distinções, a gente vai falar isso mais para frente. Países que deixaram a base da vida capitalista e se tornaram socialistas, tá? Então aqui eu coloquei base no slide, vai estar mostrando cronologicamente as idades, tá? As épocas. A Iugoslávia se tornou socialista em 1945, tá? Pode ver que são bastante países do leste europeu. Tá? A Albânia e a Bulgária em 1946 se tornou socialista, Polônia e Romênia em 1947, tá? Vocês conseguem ver direitinho aí. A Tchecoslováquia em 1948 e a Hungria em 1949, tá? Continuando, a República Democrática Alemã do Oriental, né? Como falei para vocês, do Muro, lá do Oriental em 1949, o Vietnã do Norte em 1945, Coreia do Norte em 1948, China em 1949, aí sim, uma grande aquisição para o socialismo, tá? Tibete em 1950
e as províncias da China depois, em 1953, as independências. Já agora falar um pouco do capitalismo, tá? O capitalismo tem um raciocínio inverso à questão do socialismo, tá? A felicidade, ela impacta no individual, tá? O Estado, ele deve ser justo, tá? E as condições financeiras e as condições devem ser livres, tá? A base do capitalismo é o lucro, tá? Aí eu vou ler alguma coisa para vocês, né? A solução dos problemas sociais vinha depois, estavam em segundo plano. É por isso que a implantação de um dos dois sistemas, em termos mundiais, só seria viável mediante o desaparecimento do outro, tá? Então, quer dizer, o capitalismo só funciona sem o socialismo e vice-versa, tá? Pois o capitalismo, ele visa o livre mercado, ele visa a concorrência, né? E visa o lucro, tá? Então ele cria aí uma condição de felicidade individual nas pessoas. Você procura a sua liberdade financeira e sua felicidade, tá? Só um pouquinho, gente, que apareceu um negócio aqui no computador. Vamos lá. A força da propaganda, tá? A partir dos anos 40 e nas décadas de 50 e 60 também, o mundo foi bombardeado com imagens que tentaram mostrar a superioridade, tá? Aí começa a Guerra Fria entre os dois lados, a superioridade de um sistema ao outro, tá? Então vão se usar muito a propaganda ideológica em cima das pessoas. Então vou ler aqui de novo. A partir do final dos anos 40, 50 e 60, o mundo foi bombardeado de imagens que tentavam mostrar a superioridade do modo de vida de cada sistema. Para radicalizar o inimigo, os dois lados utilizavam muito a força de caricaturas e de filmes para dar protagonismo e etc. Nunca se fez tanta propaganda do mesmo assunto, tá? Então, o capitalismo usou bastante isso, tá, gente? Usa até hoje, através de filmes de Hollywood, tá? Sempre filmes mostram a qualidade de vida norte-americana, o lifestyle americano, né? Eu até falo em aula, o estilo de vida americano, que é o carro fora da garagem, garagem na verdade não é nem garagem para carro, o cara chega com a pasta, fala olá querida, geralmente a mulher está fazendo ovos com bacon, as crianças brincando na sala ou no quintal e aquela grande sala grandona. E isso daí já é uma propaganda ideológica, tá? E aí sempre mostra um casão, um carrão, então isso é uma propaganda ideológica que foi transmitida. É uma delas, são várias. Não só o lado capitalista, mas também como o lado socialista também fez bastante propaganda. Tá? Aqui vou estar mostrando para vocês, né, um pouco da propaganda, né? Aqui está o Capitão América, né, sob forte, batendo. Geralmente os seus inimigos tendem a ser em vermelho, os símbolos, né? Aqui está mostrando para vocês, não sei se vocês conseguem ver, o símbolo da suástica alemã, tá? E os malfeitores sempre com cor vermelha. Cor vermelha equivalem aqui ao socialismo, tá? Aqui, ultimamente, né, pode ver que o azul, os Estados Unidos é forte, né, então mostra bastante força aqui, demonstrando até os dias de hoje, tá? Voltando a falar do Muro de Berlim, tá? Aqui algumas imagens do Muro de Berlim, o chamado Muro da Vergonha, que dividiu o país em dois, tá? Aqui a vista por cima, como foi dividida, né? O lado socialista, o leste europeu. Agora vou falar um pouco de guerras, né? Como eu falei para vocês que não houve conflito entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve conflitos mundiais com esse viés aí, tá? Guerra da Coreia, como falei para vocês, em 1950 e 1953, tá? A divisão da Coreia como ficou depois da guerra, tá? Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, que eu já comentei com vocês também. O mundo em perigo, né? Armamentismo e corrida espacial. Então vamos falar agora de um pouco sobre Estados Unidos e União Soviética, que vão lutar no lado de quem vai fazer melhor, tá? Então a corrida armamentista começa entre os dois, tá? Quem tem mais armamentos, quem faz a bomba atômica, quem faz os melhores aviões, os porta-aviões. Então, Estados Unidos
e União Soviética vão brigar nessa parte agora. E outra, eles vão querer também sempre buscar mais aliados. Tá? Aqui mostra um pouco da corrida armamentista, né? Estados Unidos e União Soviética, eles não queriam perder um para o outro, então vivia sempre na especulação. Um fazia uma arma, outro fazia uma arma melhor, um fazia que dava 3 tiros ao mesmo tempo, outro fazia 10, e aí ia crescendo, como mostra a figura aqui. Tá? Tudo começou isso lá atrás, até antes da Guerra Fria, né? Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, atirada pelos Estados Unidos. Ali já é uma propaganda, eles não precisavam daquelas bombas, mas colocou, olha, eu tenho isso e eu vou usá-las, tá? Isso já é uma propaganda até antes mesmo da Guerra Fria. Opa, foi 2 a mais aqui. Tá? Vamos ter também uma corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Logo depois de começar a corrida armamentista, vai começar também a corrida espacial, tá? O mundo socialista e o mundo capitalista tentando mostrar o seu poder, tá? Como um é mais poderoso do que o outro, tá? Então o planeta estava com medo, pois a guerra poderia submergir em qualquer momento, porque eles estavam crescendo tanto dos dois lados, na questão armamentista e na questão das tecnologias, que muitos dizem que o mundo estava à beira de um colapso e até o fim. Que muitos falam que Estados Unidos e União Soviética tinham um botão, se cada um apertasse ao mesmo tempo, bombas atômicas acertariam e acabariam com a existência humana. Isso era um medo da época. Tá? Aqui um pouco do Vostok, mais um efeito soviético, em abril de 1961, mais um salto de tecnologia, tá? Corrida espacial, tá? Gagarin, o primeiro homem a chegar no espaço da União Soviética, tá? E os soviéticos provocam os americanos, tá? E aí os americanos, em contrapartida, chegam à Lua, tá? Entretanto, o novo sistema socialista, colocando em prática, principalmente no apresenta vários problemas, tá? A falta da participação do povo das participações governamentais é um dos problemas que vai corroer os sistemas socialistas em países que estavam praticando. A falta de liberdade de pensamento e expressão, tá? O socialismo científico, falado pelo Karl Marx, ele não prega isso, e isso para mim é um erro do socialismo ter falhado nesses países, tá? Então, para mim não ocorreu o socialismo, eles tentaram um sistema parelho ali. A formação de um grupo político altamente privilegiado. E no socialismo não deve. Um dos preceitos do socialismo é a igualdade. E aqui, onde foi implantado, principalmente na União Soviética, havia uma formação de grupo político altamente privilegiado. Então aí quebra qualquer base do seu sistema. E isso vai ajudar a arruinar o sistema socialista aí. Tá. O sistema socialista ele vai cair, não vai aguentar, né? Ele financiava vários países, enquanto os Estados Unidos ele emprestava dinheiro para ajudar os seus países. Então, emprestar não é dar, e a União Soviética ela não vai aguentar, tá? Então, a partir da queda da União Soviética, o sistema socialista ele vai entrar em derradeira. Então, o que vai acontecer? Vai haver aí uma nova ordem mundial, tá? A gente chama de UNI, né? Que vai ter uma só, tá? Então, causas. A queda do Muro de Berlim, em 1989, vai ser aí um dos preceitos, um dos símbolos da queda da Guerra Fria e da queda do socialismo. Tá? Vai ser declarado o fim da Guerra Fria, o fim da bipolaridade. Tá? Então, o que acontece? O socialismo e o capitalismo apenas vai ficar somente o capitalismo, tá? Como modo de sistema mundial predominante em todos os países. O Muro de Berlim histórico vai cair, né? O Muro de Berlim não apenas separava uma cidade de um povo, simbolizava um mundo dividido pelo sistema capitalista e socialista, e sua destruição iniciada pelo povo de Berlim na noite de 9 de novembro de 1989. Sou velho pra caramba, eu vi isso na televisão, tá? Pois abaixo não apenas o muro, o material, mas do que isso se rompeu, né? Mas ficava um símbolo da Guerra Fria e da bipolaridade. Então eu vi, como eu falei para vocês, eu vi caindo, né? Vi pela televisão, né? Em 1989. Nossa, estou entregando minha idade para vocês.
Aqui é uma charge mostrando que acabou, né? Os Estados Unidos agora ele vai dominar o cenário, tá? Vai ser o líder mundial, tá? Como era e como ficou, tá? A nova ordem, né? Como era o mundo antes, né? O capitalista e socialismo, né? Geralmente se colocava o lado esquerdo e direito, e hoje como ficou, tá? Já é uma crítica, o norte, países ricos e países pobres, tá? É o que a gente vê hoje. A grande maioria dos países do hemisfério sul são países intermediários e pobres, tá? Hemisfério norte, né, países ricos. É assim como ficou a divisão mundial nos dias de hoje. O que eu mostrei para vocês como funciona, né? Vocês estão olhando aqui em rosa, mais ou menos são os países mais ricos, tá? E na cor mais amarelada e marrom aqui são países intermediários e pobres, tá? Uma charge aqui de países pobres e países ricos, né? Aqui a alusão ao hemisfério norte, hemisfério sul. Aqui mais outra, né? Um cara, sei lá, gastando água e esbanjando, e aqui pobre. Um novo milênio, né? Um mundo multipolar ou unipolar, tá? Então se pergunta se Estados Unidos realmente hoje é uma potência sozinha, tá? Então Estados Unidos agora divide o poder com outras economias, né? Não quer dizer, ela precisa de parceiros, né? Então é a minha visão. Estados Unidos sim, ele é o que manda no mundo hoje, porém ele precisa de parceiros. Então, tanto que o slide fala assim, o milênio, o novo milênio, o mundo multipolar ou unipolar. Tá? Para mim é os dois. Tá? Unipolar, porque os Estados Unidos ele é ainda o único que manda, né, e desmanda, porém estamos chegando à China, né? Depois a gente vai falar em próximas aulas, e multipolar, porque ele vai ter parceiros, como está aqui no slide. Tá? Os Estados Unidos agora dividem o poder com as economias em ascendência, com o Japão e a União Europeia, num novo equilíbrio mundial. A nova multipolaridade com três polos no poder. Unipolaridade militar dos Estados Unidos, maior potencial mundial de armas, tá? Então, os Estados Unidos ainda é o que tem mais armamentos, tá? E aqui os três polos ditos, né? Estados Unidos ali junto com o Canadá, né, um polo, a Europa e a região aqui da área de influência do Japão, que eu já posso incluir aqui também a China, tá? E é isso, pessoal. Os Estados Unidos ele virou, né, como tô falando assim, eu sou o cara. Os Estados Unidos ele virou o país, né? Eles são o que manda hoje, são os caras, né? Então, os Estados Unidos vira um poder, uma potência mundial, tá? É uma potência absoluta, superior a todas, na questão muito pela economia e principalmente no poder bélico, tá? E sua influência cultural, ela abrange todo mundo aí, né? Não é à toa, para onde você vai, tem uma cultura norte-americana, né? Estadunidense aí, tá? Você vai aqui no Brasil, séries americanas são sucessos, a roupa americana, o esporte americano, né? Muita gente gosta do basquete, gosta do jeito de se vestir, da influência do povo norte-americano, do estadunidense, do jeito de se vestir, tá bom? Tomara que tenham gostado da aula, tá, pessoal? E é isso. Eu vou estar passando umas atividades para vocês, tá? Vocês terão que ler a partir da página 11 do livro de Geografia, que é do capítulo, só um pouquinho, gente, do capítulo 1, tá? A metade do capítulo 1. Então, vocês vão fazer a atividade da página 14, tá? Na página 14, vocês vão fazer a questão 1 e 2, tá? Na página 15, vocês terão que fazer, tá? Só um pouquinho. Terão que fazer a atividade da página 15, as questões 1, 2 e 3, tá? Na página 18, as questões 1, 2 e 3. Na página 20, questão 1, 2, 3 e 4.
E por último, a página 21, 5, 6 e 7, tá? Aí vocês vão lá fazer essas atividades no livro, tá? Tem uma atividade lá que eu acho que é na página 21, que é um texto, aí qualquer coisa você faz no caderno, tá? Que eu acho um pouquinho grande, não vai caber lá dentro. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá, copiam no livro mesmo, tá? Façam no livro e tirem foto e mandam para o meu privado. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome de vocês, tá? No livro, pode ser a lápis mesmo, e tirar foto e mandar para mim. Não é só o nome, desculpa gente, vocês vão colocar o nome, vão colocar a data de hoje e também vão colocar a série de vocês, né? Se é a B ou C, tá? E é isso, vou mandar para mim que eu vou arquivar no meu computador e aí vou ver nome por nome e eu vou colocando visto lá e tentar corrigir, tá? E isso, pessoal, se precisar de alguma ajuda, eu vou estar no grupo de vocês e é isso, tá bom? Tchau, tchau. Tomara que vocês estejam bem, a aula tenha sido proveitosa para vocês. Leiam a partir da página 11 com cuidado e façam os exercícios, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.